Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, pessoal. Pois é, parece que foi ontem, 17 de julho de 94, estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos. Brasil e Itália definiam a Copa do Mundo. Quem lembra, quem viveu, sabe muito bem daquela história, dos pênaltis perdidos pela Itália, da festa brasileira depois de 24 anos, finalmente mais uma estrela no peito. Tá certo que o futebol não foi dos melhores, e foi necessário um pouco de sorte, um pouco de iluminação, talvez até de alguma coisa, de um sobrenatural de Almeida, como diria Nelson Rodrigues, mas o caneco veio. E o Franguinho Sem Censura tem o prazer de receber hoje alguém que viveu isso muito de perto, foi protagonista de belas histórias da Copa de 94, que é o Roberto Tomé. Para falar com ele, estão aqui também J. Júnior, Ailton Amalfi. Tomé, um abraço primeiro de tudo. Você já parou para pensar que aconteceu outro dia e já se vão 3 décadas daquele momento do Dunga levantando a taça lá nos Estados Unidos? Olha, Gini, um abraço a todos, J. Júnior, nosso querido Jotinha, Amalfi. Olha, eu não penso muito nisso não, porque aí eu vou chegando à conclusão de que estou ficando cada vez mais velho, viu? É que o tempo é implacável, é inexorável, né? Como diria o filósofo. Mas, enfim, 30 anos, né? Lá se foram 3 décadas, foi uma cobertura muito intensa, houve alguns problemas, para variar, né? De relacionamento entre seleção brasileira e imprensa, especialmente em relação à imprensa de São Paulo, né? Mas, enfim, a seleção brasileira conseguiu, acho que meio que aos trancos e barrancos. Não foi um futebol encantador, mas era um futebol competitivo, né? E o jogo contra a Itália foi muito amarrado, né? Um calorão, quase 40 graus lá no Rose Bowl, quer dizer, dificultou muito o jogo, tanto para a seleção da Itália quanto para o Brasil, né? Mas, enfim, aquele futebol pragmático, né, do Parreira acabou dando o título para o Brasil, né? E é isso, quer dizer, o que mais importou na época era quebrar aquela sequência, né, de várias Copas sem vitória e tal, né, desde 70. E, enfim, foi uma cobertura bastante prazerosa, apesar de alguns problemas e tal, mas no final valeu a pena, né? Sempre vale a pena quando a seleção acaba conquistando o título. Então vamos dar Pois é, Amalfi. Eu ia perguntar a você. Não, eu ia perguntar a você se dá saudade da era Dunga, né? Não, eu não tenho saudade da era Dunga. Eu vou perguntar, já que o negócio aqui, vamos dar uma fofocada, então, quais eram os problemas, né, de paulistas e cariocas, coisas que a gente não tem mais. A gente tem até saudade de ter problema, o Tomé. Tomé foi meu companheiro de quarto na Copa da Alemanha. Nós temos até saudade hoje em dia da briga entre paulistas e cariocas, uma coisa demodê. Quais eram os problemas entre paulistas e cariocas e gaúchos? Olha, Amalfi, a imprensa paulista, eu acho que em relação à seleção brasileira, sempre foi mais crítica, né? Sempre foi mais de pegar no pé, enfim, de exigir um futebol melhor da seleção brasileira, né? Especialmente depois da Copa de 82, né? Que o Brasil teve uma seleção brilhante, mas que também não chegou a decidir o título. E eu acho que isso acabou criando, sim, muitas insatisfações por parte da comissão técnica. A gente viu depois que o Brasil conquistou o Tetra, o Dunga erguendo a Copa e mandando todo mundo para aquele lugar, o Ricardo Teixeira depois na comemoração do hotel, fazendo um discurso também contra a imprensa, uma briga do diretor de futebol sobrinho do Ricardo Teixeira, o Marco Antônio Teixeira, com o Prósperi, que era jornalista do Estadão. Os dois saíram literalmente no braço, né, depois que a seleção voltou para o hotel, do estádio, aquela comemoração. Então, ficou marcada muito por isso, né? E eu acho que muito em cima dessa questão aí da imprensa de São Paulo ser muito crítica, né? Mais do que
a imprensa de outras regiões do Brasil, né? Eu acho que tudo isso foi criando esse caldo aí de insatisfação na seleção brasileira. Apesar de tudo, assim, você tem ali o Ricardo Teixeira, o Dunga, que explodiu, o sobrinho do Ricardo Teixeira, mas eu gostaria também de falar do outro lado, o Parreira, por exemplo. Parreira foi um cara elegante, foi um sujeito assim que, matou no peito todas as porradas que ele levou e nunca foi um cara de, tá aí, assim, de querer responder para quem estava criticando ele, né? Ele foi um cara que, assim, claro, festejou muito aquela conquista, mas ele nunca deu uma resposta às críticas, né? Ele sempre aceitou, até de uma certa forma, algumas críticas e tal. Ele levou muita porrada, mas essa carga toda que ele carregou durante a Copa, ele não descarregou depois em cima dos jornalistas. Isso aí eu acho que a gente precisa ressaltar, né? Foi um cara muito elegante nesse aspecto. Muito bem. Eu nunca tive a honra e a satisfação de trabalhar com o Tomé, mas o nosso relacionamento sempre foi como se a gente estivesse numa mesma equipe, né, Tomé? Nós sempre nos respeitamos muito e eu sempre fui muito orgulhoso de ter esse relacionamento, né, de colega e de amigo, né, do nosso querido Tomé. Eu estive na Copa de 94 pela Bandeirantes e sobre tudo isso que vocês estão comentando, eu fiquei ali num tiroteio, né, porque eu estava lá, de vez em quando eu apresentava lá o apito final e a repercussão aqui, principalmente na CBF, não era boa em relação a Bandeirantes, porque os nossos comentaristas, os convidados, né? Tínhamos o Armando Nogueira, o professor Mazei, tínhamos o Rivelino, o Gerson, né? O Canhota. Eles sempre levantaram a bandeira que o Tomé se referiu logo no comecinho, do futebol bonito, do futebol brasileiro bonito, né? De exibição e tal. E sempre se reportando a 1982, né? E não foi isso que a seleção fez na Copa de 94. Então, toda vez que eu estava ali mediando a coisa, eu ficava até meio constrangido, porque eu percebia que aquele futebol de 82 a gente não teria mais, como nunca mais tivemos, né? Eu acho, pelo menos é a minha opinião de seleção brasileira, e o pessoal ali, né? Vamos lá, vamos bater. E a gente teve, inclusive, o Tomé estava lá com a seleção, e ele vai se lembrar disso, teve até uma proibição, né, dos repórteres da Bandeirantes lá na cobertura do dia a dia da seleção brasileira, em represália, né? Ricardo Teixeira em represália a tudo aquilo que os nossos comentaristas... e tinha o Juarez Soares também, desculpe. O Juarez, como ele tinha uma rusga com o Zagallo, ele não declarava, ele não falava o nome do Zagallo. Eu sou testemunha disso. Na sequência daquela rusga, quando ele se referia à seleção, ele falava de seleção brasileira. Ele não falava do Zagallo. Mas é claro que, indiretamente, a crítica era também para o Zagallo, né? Então, tínhamos também o Juarez. Mas, o Tomé, prazer mais uma vez estar aqui com você, aqui pela primeira vez no Franguinho, né? Você lembra desse incidente também lá com os repórteres da Band, que o Ricardo Teixeira barrou? Um abraço. Um abraço, Jota. Realmente, para mim também foi um prazer ter convivido com você, embora a gente não tivesse trabalhado junto, né? Posso dizer que foi uma lacuna aí na minha carreira, gostaria muito de ter tido esse prazer. Agora, eu lembro bem disso, quer dizer, houve essa... Eu sei que alguns jogadores... as chamadas estrelas da seleção, o Romário, por exemplo, ele não dava entrevistas para Bandeirantes. E vários jogadores, outros jogadores também não davam entrevista, muito em função da atitude do Ricardo Teixeira. Em relação ao que o Jotinha estava falando aí, Amalfi, Gini, sobre as críticas, especialmente... do Juarez Soares em relação ao Zagallo, essa resposta veio em 97, né? Vocês vão ter que me engolir. Depois da conquista da Copa América,
lá na Bolívia, eu estava lá. Ele deu uma entrevista, inclusive, para o Tino Marcos, depois do jogo terminado, ali no meio de campo, lá no estádio Hernán Siles Suazo. Ele deu essa entrevista e guardou, né? Estava meio engasgado no Zagallo durante esses anos, mas realmente foi um problema aquela cobertura lá para os colegas que não eram, digamos assim, da TV Globo, das emissoras dos jornais do Rio de Janeiro, a própria imprensa escrita de São Paulo, Estadão, Folha de São Paulo, não chegaram a ser boicotados, mas tiveram problema, né? E realmente em função dessas críticas, quer dizer, a seleção, de um modo geral, na história da seleção brasileira, as críticas nunca são bem recebidas, né? Essa que é a verdade. E ali foi um momento assim que a gota d'água ela transbordou, né? Fez o copo transbordar e o Ricardo Teixeira era um cara meio sanguíneo também, e ele explodiu, né? E desencadeou ali, foi um efeito dominó, né? A partir dele, em sequência, uma questão hierárquica ali, foram todos boicotando, né, a imprensa de São Paulo, e foi o que se viu no final, nas comemorações, o Dunga praguejando, o Ricardo Teixeira brigando, discutindo com jornalistas depois, né, e aquela briga também do Prósperi, que eu me referi, né, do Prósperi com o Marco Antônio Teixeira, que era o sobrinho do Ricardo Teixeira. Agora, Tomé, hoje a gente vive uma coisa que essa cobertura é pasteurizada pelo próprio marketing, né, da CBF. Você tem horários de coletiva, o jogador escolhido que vai falar por 5 minutos, por obrigação da FIFA ou por obrigação da CBF. Você diria que a cobertura de uma Copa como a de 94 era mais saborosa por esse monte de elementos que você citou, por polêmica, divisão, dirigente querendo, né, mandar e aproveitar da autoridade para definir quem fala, quem não fala, quem ouve, quem não ouve? Eram assim, outros tempos, né? Porque você tinha a proximidade ali com os jogadores. Hoje você não fala mais com o jogador, senão que é através de um assessor, né? Então é muito difícil. Na seleção brasileira, mais ainda. Hoje você só tem contato nessas entrevistas coletivas, né? Que são, como você falou, muito pasteurizadas, difícil de você se posicionar mais criticamente ali e tal. Na época, não, né? Você já vinha tendo contatos pessoais com os jogadores a partir dos seus clubes, né? Não tinha ainda aquela questão dos jogadores irem embora muito cedo para o futebol europeu, então você tinha uma relação, não digo de amizade, mas uma relação bem próxima com os jogadores, né? Muitos jogadores do São Paulo, bicampeão mundial, Raí, Miller, Cafu, você cobria muito os clubes, né? Com essa liberdade de aproximação, de se relacionar com jogadores, com treinadores e tal. Então, foi assim uma cobertura mais... embora na Copa de 94 tivesse lá a CBF organizou um cercadinho, digamos, a grosso modo, uma espécie de um curral ali, né, cercado, entravam só os jornalistas credenciados e era uma espécie de zona mista, os jogadores passavam por ali, você entrevistava um aqui, outro ali e tal, de repente um jogador dava uma declaração forte para um jornalista, você tinha um contato bem próximo, né? E isso aí se diferenciou em relação a Copas mais recentes, né? Que você não tem mais esse contato. E tudo isso facilitava, né? Para nós, assim, era muito interessante, né? Você poder ter um jogador próximo ali, fazer as perguntas que você quisesse, né? Naquele embate, entre aspas, né? Você perguntando ali com mais... Uma coletiva, ela fica muito distante, né? É muito fria uma entrevista coletiva. Ali, numa conversa, mesmo que gravada,
você tendo a liberdade, né, de ouvir uma resposta, já retrucar ou complementar com uma pergunta na sequência, tudo isso facilitava a cobertura, né? E você tinha um material muito rico, assim, ao final do dia, para editar para os telejornais, especialmente a gente de televisão, né? E o que enriquecia muito a cobertura, né? E eu acho que isso aí foi se perdendo ao longo dos anos e foi, em sequência, distanciando a seleção brasileira do torcedor, né? O torcedor não se sente mais tão identificado com a seleção. Eu acho que muito em função disso, né? Os jogadores são, hoje, a maioria vive na Europa, né? Joga fora do país, não tem mais aquela proximidade com o torcedor, né? Tudo isso acho que foi afastando aí o torcedor da seleção brasileira e, por consequência, a cobertura foi também esfriando nesse sentido. Hoje é muito difícil você ver um furo de cobertura, né? Em Copas recentes aí, muito difícil de apontar um furo, uma informação exclusiva, né? Ficou muito difícil em função dessa organização aí de assessoria de imprensa, né? A CBF que organiza tudo, dificultou bastante assim o trabalho e eu acho que empobreceu também, né, a cobertura de um modo geral. Ô, Tomé, uma coisa que você me contou naqueles cafezinhos que a gente tomava na Record ali, uma discussão apimentada que você teve com o Romário. O que aconteceu? Que o Romário estava subindo as escadas e não foi mal criado com você, você respondeu à altura e o negócio quase ficou feio. Como é que foi isso, Tomé? Olha, Malfi, era o seguinte, foi depois do jogo, se não me engano, depois do jogo contra a Rússia. O Brasil ganhou de 1-0, o gol do Romário, né? Os jogadores, depois dos jogos, 2-0, né? iam... Um gol do Raí, 2-0. 2-0. Depois dos jogos, eles iam... Tinha a Casa da Brama, que era digamos assim, era uma espécie de um centro assim, de encontros entre jornalistas, jogadores eventualmente, pessoal sambistas e tal, né? Rolava um pagode. E os jogadores geralmente alguns passavam por ali, né? Mas eles não tinham, depois de jogos, eles não tinham, isso aí era muito claro, eles não tinham a obrigação de dar entrevista. E eu fui para a Casa da Brama com o cinegrafista, o Álvaro Santana, o Alvinho, cinegrafista da Globo, um cara que também tinha muito acesso aos jogadores, ele era do Rio de Janeiro, conhecia bem todo mundo, e eu falei para ele, olha, Alvinho, vamos até passar lá, mas assim, não, vamos lá, porque a gente vai conseguir. E o Romário acabou, uma questão pessoal lá, para ir nessa Casa da Brama e tal, e de repente ele apareceu. Quando ele apareceu, eu falei para ele, eu sempre me dei muito bem com o Romário, né? E perguntei logo para ele, Romário, a gente até levei o gol que ele tinha feito numa fita para exibir para ele. Tinha na sala dessa casa lá, tinha um aparelho de televisão, você conseguiria reproduzir o gol para ele. Eu queria fazer isso para o Jornal Nacional e também uma matéria para o Jornal da Globo. E falei para ele, Romário, tenho aqui um material, queria gravar com você. Não, mas eu não vou gravar, não sei o quê e tal. O Alvinho conversou com ele também. Pô, Romário, mas é só 2 minutos aqui para a gente fazer uma matéria simpática aqui e tal. E ele falou, olha, não sei, eu vou até... Ele foi até os fundos da casa, onde rolava um pagode lá. Ele disse, depois eu volto, a gente vê. E ficamos esperando ele na sala. Quando ele voltou, ele ia subir para o primeiro andar, passou pela sala, eu falei, Romário, vamos gravar aquela entrevista rapidinho e tal. Aí ele falou, ele já estava no meio da escada, ele olhou para mim e disse assim, gritando, né? Deu um palavrão, já falei que não vou dar entrevista, não sei o quê e tal. E ele tinha, 1 ou 2 dias antes, a Folha de São Paulo tinha feito uma matéria e ele estava flertando com uma menina que trabalhava na casa lá, nessa Casa da Brama. E aquilo deu uma repercussão.
lá na seleção brasileira, e todo mundo também ficou querendo repercutir com o Romário essa história e tal, né? Então já tinha esse componente aí. Ele subiu a escada e me deu essa resposta meio atravessada. E eu olhei para ele e eu digo, Romário, sabe por que as pessoas falam mal de você? E me referindo basicamente a essa matéria. Ele me olhou assim, aí eu mandei, né? Porque você é muito babaca. E ele desceu a escada e ele estava disposto a partir, né, para agressão física e tal, mas aí tinha muita gente ali na sala e todo mundo, a turma do Deixa Disso, conseguiu separar e acalmar o Romário, e aí ele subiu, acabou subindo. Eu e o Alvinho, a gente acabou saindo da casa, porque a gente tinha que resolver o problema da matéria que a gente precisava fazer. E a partir dali, eu nunca mais, durante um bom tempo, eu nunca mais falei com o Romário, e esse episódio acabou criando uma situação diferente na cobertura, porque como eu não tinha mais acesso ao Romário, nós acabamos criando sempre duas matérias da seleção brasileira. Eu fazia a matéria mais, digamos, geral, de treino, né, de preparação, de estratégia, de tática, e o Tino acabou virando uma espécie de setorista do Romário, porque o Romário também naquela Copa ele vivia se machucando, estava sempre com problema. Eu acho que era mais uma questão de marketing dele para estar sempre nas manchetes, né? Sempre tinha uma dúvida se o Romário ia treinar, se o Romário ia jogar e tal. Então, ali acabou que a gente sempre tinha duas matérias da seleção brasileira, porque por causa desse problema, o Telmo Zanini, que era o responsável pela coordenação da equipe, a gente conversou e tal, eu falei, olha, não tem condição mais de eu conversar com o Romário, né? E aí se acertou essa forma de seguir com a cobertura. Nunca mais, eu só voltei a falar com o Romário anos depois, agora recentemente, quando a Record cobriu a Olimpíada, teve exclusividade na Olimpíada de Londres, em 2012. E o Romário foi contratado pela Record para ser o comentarista dos Jogos da Seleção de Futebol, que era comandada pelo Mano Menezes. Só ali a gente voltou a conversar, mas também assim, tivemos um ótimo relacionamento, não falamos sobre aquele episódio, ele não falou, eu não falei, a vida seguiu, fomos em frente, passamos a ter uma convivência bastante cordial e, enfim, foi um episódio que acabou passando, aconteceu, ele estava de cabeça quente, eu também não esfriei a minha e discutimos, mas enfim, graças a Deus acabou que a gente se acertou e está tudo bem. Não eram só os zagueiros que deixavam o Romário irritado, bravo, perdendo né? Não, o Tomé também. Assim, ele era um cara meio explosivo, né? Até hoje você vê o Romário, tem aquela personalidade. Tomé, mas é isso. Deixa eu perguntar, então, e a Amalfi e Gini, fiquem à vontade também, porque o assunto eu acho que é legal. Aquele futebol apresentado pela nossa seleção em 94 foi necessário para que a gente fosse campeão do mundo? Olha, em função das experiências anteriores, especialmente de 82, eu acho que o Parreira pensou mais ou menos por aí, viu, Jota? Formar uma equipe bastante equilibrada, compacta, né? Ele fortaleceu o sistema defensivo, o Brasil jogava, né, uma linha de 4, 2 volantes, Dunga, Mauro Silva, grandes jogadores, volantes de marcação, mas que sabiam jogar. O Dunga, na minha opinião, foi muito injustiçado na Copa de 90, quando a Veja colocou na capa, a era Dunga acabou. Ou seja, ele era um jogador que tinha técnica, sabia passar, sabia lançar, marcava muito bem.
O Mauro Silva era um jogador mais de proteção ali da defesa. Acho que o Dunga melhor que o Mauro Silva na questão de organização de jogo, mas o Mauro Silva cumpriu uma função tática muito importante, né, de dar uma consistência defensiva para essa seleção brasileira. E o Mazinho, que depois que veio a substituir o Raí, lamentavelmente, não conseguiu jogar bem aquela Copa, foi substituído pelo Mazinho. O Mazinho foi o jogador que deu o equilíbrio ali, junto com o Zinho no meio de campo. O Brasil tinha posse de bola, tinha laterais que subiam com muita qualidade. O Jorginho só não jogou a final porque se machucou, entrou o Cafu, mas o Jorginho era um lateral excepcional, apoiava muito. O Branco, primeiro o Leonardo, depois o Branco, pela lateral esquerda. Então, o Brasil tinha laterais que apoiavam, né? E faziam aquele futebol, digamos assim, apoiado, como se diz hoje, né? Com triangulações, com trocas de passes. O Brasil tem até uma estatística, foi a seleção brasileira, essa de 94, com maior posse de bola, média de quase 59% em uns quebrados de posse de bola. Ou seja, era uma seleção muito sólida defensivamente, né? E tinha o Romário e o Bebeto na frente, né? Os dois, uma dupla extraordinária, né? O Romário em grande fase, uma pena que ele tenha se machucado, não tenha podido jogar a Copa de 90, né? Ele foi para a Itália, mas não tinha as melhores condições, foi uma pena, porque o Romário, jogador extraordinário. Então, aquela seleção de 94, logicamente, obviamente, ela não foi uma seleção brilhante como a de 82, mas tinha um futebol consistente, um grande futebol, ela conseguia se impor diante dos adversários, tinha a posse de bola, né, tinha variações, né, enfim, eu acho que foi uma grande seleção e por causa desses fatores todos, né, de ter um equilíbrio, né, entre a defesa, o meio-campo e o ataque, eu acho que isso foi fundamental, porque tinha muita pressão, né? O Brasil, desde a Copa de 74, o Brasil vinha ficando pelo caminho, né? E a pressão era muito grande para o Brasil, como existe agora, né? O Brasil voltar a ser campeão do mundo. Então, eu acho que o Parreira ele teve essa consciência, essa mentalidade de vamos criar uma seleção forte de marcação, mas que também tenha condições de sair jogando, e eu acho que ele conseguiu. Bom, eu de minha parte aqui, estou muito feliz, né? E depois o Gini encerra. Outro dia nós fizemos um para o ímpar aqui, Tomé. Qual era a melhor, 1, 2 ou 1? Qual a melhor dupla de zaga? Luiz Pereira ou Marinho Pérez? Aldair ou Márcio Santos? Ou Oscar e Amaral, e ficou muito, muito difícil, né? Muito difícil a gente saber qual das três era a melhor. E você disse que tinha acesso, se você quiser responder sobre as duas coisas, fique à vontade. Você disse que tinha acesso aos jogadores, aos treinos, isso é uma coisa muito legal. E conta-se que todo mundo queria o Ronaldo, mas na verdade, quem estava voando nos treinos era o Viola, e que o Parreira foi obrigado a colocar o Viola no último jogo, de tão bem que ele treinava. É verdade isso? Olha, eu acho que sim, em parte é isso. O próprio Ronaldo, ele treinava bem também, e o Parreira teve condições de colocar o Ronaldo em alguns jogos. Contra a Suécia, por exemplo, um jogo 0-0 amarrado, ele teve, eu acho que era um jogo para o Ronaldo entrar e poder jogar, porque ele já tinha mostrado, o Ronaldo, que era um baita centroavante. Obviamente que depois, ao longo dos anos ali, ele foi melhorando, encorpando fisicamente e tal, mas ele, na Copa de 94, ele podia ter jogado. E o jogo, e tanto que o Viola, quando entrou muito bem no jogo contra a Itália. Fez um salseiro lá, até quase marcou um golaço. O próprio Viola também podia ter sido mais bem aproveitado durante aquela Copa, né? E eu acho que, nesse aspecto, o Parreira foi muito conservador, né? Ele formou um time e não quis abrir mão ao longo da maioria dos jogos ali, abrir mão do time que ele formou, né? Mas em vários jogos ele podia ter
feito algumas modificações. O Miller, por exemplo, não jogou, né? O Miller era um baita, um jogador pelo lado ali, que podia ter tido também chance para jogar aquela Copa, né? Não jogou. E é isso, acho que o Parreira foi mais conservador, acho que até muito conservador nesse aspecto de não ter dado chance para o Ronaldo e não ter aproveitado melhor o Viola naquela Copa, né? Olha, o Amalfi, sobre essa zaga aí, eu vou te dizer o seguinte, eu fico com Luiz Pereira e Marinho Pérez, viu? E eu até porque o Marinho Pérez, eu tive a oportunidade de acompanhar ele no Internacional em 1976. Eu tranquei minha matrícula na faculdade em Porto Alegre, fui morar em Ijuí um tempo, depois morei em Carazinho, mas morei em Ijuí e cobria o São Luís, o Campeonato Gaúcho. E ali, você sabe, campo pequeno, né, aqueles estádiozinhos raiz do futebol e tal, e ali dava para ver como o Marinho comandava aquela zaga do Internacional na linha do impedimento, que ele aprendeu, ele trouxe do Barcelona, né, onde ele jogou anos lá na Espanha. Ele veio para o Internacional e ele era o cara que comandava. Ele dava um berro quando o São Luís vinha com a bola, ele gritava e avançava todo mundo, mas em bloco. Era um negócio perfeito, né? O Marinho foi um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro e eu fico com essa zaga aí, viu, Amal? Até por ter visto, né, de perto como é que ele jogava, né? Um baita zagueiro. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente está chegando. A conversa renderia, claro, tem muitas histórias, mas a gente está chegando ao fim do franguinho, não sem antes convidar o amigo internauta a seguir o nosso canal, dar o like, dar o joinha para que a gente apareça, né? Para que tenha relevância cada vez maior lá para os algoritmos, para a inteligência artificial e para você continuar acompanhando esse programa, a resenha em que a única linha é não ter linha. Agradecendo ao Tomé, ao Amalfi, ao Jota, e é isso. A gente volta com mais entrevistas, com mais momentos interessantes do futebol. Um grande abraço para todos. Abraço, Tomé. Abraço, obrigado a todo mundo aí. Abração. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.